Olá, queridos e queridas. Estamos aqui hoje nesta imersão Despertar das Borboletas. Muito bem. Estamos aqui para falar também, o porquê do nome, o Despertar das Borboletas. Essa imersão veio de um projeto, de um programa terapêutico que está no livro O Despertar das Borboletas. E eu trouxe essa imersão para vocês, para que vocês venham ter conhecimento sobre vários assuntos importantes que serão abordados neste livro de minha autoria. Eu sou Carla Domini, eu sou psicanalista, neuropsicanalista, eu sou atmaterapeuta, sou terapeuta integrativa, terapeuta holística, sou missionária. E estou aqui com muita alegria para compartilhar totalmente gratuitamente, totalmente gratuito, esta imersão. E o porquê dela, como eu já estava falando. Bem, eu passei por uma depressão no ano de 2009, uma depressão pós-parto. E desde 2010 que eu comecei a escrever esse livro e parei por meados do ano de 2015. Eu tinha a ideia de publicá-lo, sim, mas eu parei de escrever em 2015 e foi até bom que eu tenha parado, porque a primeira parte do livro, o livro ele tem duas partes, então toda a primeira parte do livro, ela vai trazer uma abordagem sobre a paciente, Carla Domini, sobre aquela que padecia de um sofrimento de pânico, transtorno de pânico, agorafobia, depressão. E a segunda parte vem a minha visão psicanalítica. Eu vou trazer ali toda uma abordagem teórica. Eu procurei não falar de muitos termos teóricos para que não dificulte a leitura para quem está buscando uma melhora dos seus sintomas. Mas também na segunda parte vem falar uma pequena parte teórica e vem trazer também ferramentas terapêuticas que poderão ser aplicadas em 21 dias. E por que 21 dias? Eu me lembro que naquela época em que eu estava com depressão e tudo mais, eu tive que ir para psicólogo, psiquiatra. Eu não tinha entendimento que aquelas coisas que eu estava sentindo, aqueles sintomas físicos, tivessem a ver com depressão, com ansiedade, com pânico, porque eram sintomas bem atípicos. E quando eu comecei a tomar o remédio, que o médico receitou, ele disse a mim que provavelmente iria começar a fazer efeito com 20 dias, eu iria sentir uma melhora. E que uma amiga minha que já tinha tido depressão disse: olha, Carla, quando chegar nos seus 3 meses, você vai estar ótimo, usando a medicação certa. Só que quem sofre tem pressa. E eu pensei assim, como é que eu vou aguentar ficar nesse estado 21 dias? E eu trouxe este livro com o intuito também de você que esteja precisando passar por os seus 21 dias, quem sabe, de espera de tratamento, 21 dias ou mais, ou menos, em que você está passando por um processo que você precisa de uma resposta. Não é só problemas emocionais, de ordem emocionais, como depressão, pânico. Quem sabe aí que você está precisando de uma resposta na sua vida, de resolver coisas, de receber respostas. Você aí pode estar se indagando, procurando achar um sentido para a sua vida. Então, todas essas coisas são processos que demandam tempo. E quando a gente está querendo uma resposta logo, nós não conseguimos focar em outras coisas, a não ser para pensar no problema. Então, eu venho aqui trazer para vocês um livro de conteúdo muito rico. Essa imersão também será muito rica, esclarecedora. E trazer ferramentas para que você possa ter
uma saúde emocional, uma inteligência emocional, um autoconhecimento, né? Você vai entender processos que se passam com você, na sua mente, na sua vida, ou na vida daqueles que estão próximos a você, e que você possa agregar também conhecimento e valores na vida deles. Isso aqui também é um chamado para evoluirmos espiritualmente, porque nós somos um ser constituído de corpo, alma, mente e espírito. E se nós descuidarmos de um deles, né, vira toda uma bagunça. Né? Fora a religião, né, sem conclamar alguma religião ou placa de igreja, eu estou aqui para falar, realmente é um relacionamento com Deus, com o Criador do Universo. Eu não sei qual é a sua religião, você que vai assistir o vídeo, você que está assistindo agora, mas uma coisa já foi comprovada pelas neurociências, é que quando nós nos ajoelhamos nessa posição, assim, com a cabeça um pouco inclinada, e nós estamos ali em prece, né, o lóbulo aqui, o lóbulo temporal, ele é acionado. E pesquisas de cientistas demonstram que nós temos um local na mente onde se chama o local de Deus. Esse local que é ativado quando você está em oração. Então, nós não podemos descuidar da nossa espiritualidade, não podemos descuidar do nosso corpo. A gente não vive sem comer. Na verdade, se a gente precisa almoçar, tomar água, e se a gente também não cuidar desse corpo de forma com carinho, com a alimentação certa, esse corpo também vai perecer. Por outro lado, nós sabemos que quando o corpo não está bem, a mente também não está bem. E quando a mente não está bem, afeta o corpo. Quando o espiritual não está bem, vem e afeta também o emocional e o corpo. Então, é uma tríade que precisa estar bem. Corpo, alma, mente e espírito. E como é que a gente alimenta o espírito? O espírito é alimentado através da palavra, a palavra de Deus. Quem não tem contato com o que vai ser abordado aqui, fica com a alma fraca. Alma não, desculpa, o espírito fraco. Então, vocês vão ver que vocês vão sair daqui diferentes. Vocês vão sair daqui fortificados. E qual é o alimento da alma? O alimento da alma é nós cuidarmos bem do nosso psiquismo, né, da nossa alma, das nossas emoções. E não é só, essa imersão não é só para quem está mal. É para você também usar de forma preventiva, né? Porque é melhor estarmos prevenindo do que depois teremos que correr atrás do prejuízo. Então, quando criei este livro, eu criei de forma holística para alcançar todas as pessoas, alcançar todos os três tríades do nosso ser, e para também abordar não só sofrimento psíquico, não. Outras coisas que nós vamos estar vendo aqui agora, tá certo? Então, eu vou colocar aqui o slide. Eu estava me batendo um pouco para conseguir botar esse slide aqui. Eu vou aqui botar, só um momentinho. Então, gente, eu tive muita dificuldade ontem, que a nossa live foi ontem. Estava marcado para 20 horas. E eu tive muita dificuldade em colocar ela ao vivo. Né? E aqui estão borboletas. Né? Imagine você, essas borboletas podendo alcançar onde elas desejam colocar seus pés e suas asas, né? Borboletas voando sobre águas, borboletas voando, né? E vocês vão logo ter ideia do que se trata.
Vez ou outra, podemos ser invadidos por acontecimentos, alguma surpresa desagradável, questionamento ou até mesmo vazio. Ou possa ser que, no seu caso, seja a vontade de aprender mais sobre si mesmo. Então, esse vazio, essa surpresa que nos corta, está relacionado aqui muitas vezes com acontecimentos inusitados, que, como diz Lacan, da ordem do real. Muitas pessoas não vão entender o que eu estou falando, porque são termos psicanalíticos, mas eu vou estar explicando. Vem uma surpresa, vem algo desagradável, quem sabe um sofrimento psíquico que chegou repentinamente, um divórcio, um luto, uma tragédia, um desastre de carro, ou às vezes as pessoas que estão assim bem na adolescência, começam a ter muitas indagações sobre a vida. Você já se parou para se pensar sobre você ter um autoconhecimento sobre você mesmo, a ponto de você aceitar algumas coisas que estão em você, que tem que ser aceitas, e outras que você pode mudar, você correr atrás para mudar. Né? E quando nós pensamos nessas indagações, você já se parou para se perguntar coisas como: de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu vim aqui só foi para passar umas férias ou foi para fazer valer alguma coisa? Eu estou aqui com um objetivo de vida? Então, nós vamos estar fazendo essas indagações e também fazendo essas reflexões. Não importa os desafios, quando se tem a bússola. Você pode ter muitos desafios, né? Problemas, coisas que acontecem, como eu já falei, coisas que são desagradáveis, que traz surpresa. Mas se você tem a bússola, você pode driblar essas situações e chegar até onde é o local da resposta, é o local da saída, porque você tem uma bússola. Eu estou propondo hoje que este livro seja na sua vida, desculpa, que eu estou já atropelando as palavras, que esse livro venha a ser na tua vida uma bússola. E que essa imersão venha a ser o início, esse início que você toma a decisão de pôr a mão na bússola. Essa imersão também é uma bússola. Não importa se você está só, se há borboletas por perto. Queridos e queridas, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo estando numa multidão. Ou vez por outras, nos encontramos verdadeiramente sozinhos, quando não podemos contar com ninguém. Tem acontecimento que vem, que a gente fica só, que a gente bate numa porta, pede ajuda em outra, nós não encontramos solução, porque parece que as coisas se fecham para que a gente venha sair, não por ajuda de alguém, mas pela capacidade dada por Deus a você e a mim, por aquilo que Deus faz na nossa vida e por aquilo que nós mesmos, seguindo a bússola, dando os passos certos, alcançamos. Né? Para que a glória não seja para que o A ou B, mas que venha a ser demonstrada que foi você que conquistou e conseguiu. Então, também, quando você conta com um apoio, né? Um apoio. Quando estamos passando por problemas ou não, nós precisamos muitas vezes fazer terapia. As pessoas também fazem terapia para poder ficar bem consigo mesmo, para ter autoconhecimento, para achar qual é o seu sentido de vida. Tem pessoa que faz terapia por isso. Nem todo mundo que faz terapia, que faz análise, é porque tem algum distúrbio, é porque tem algum transtorno, é porque tem algum sofrimento psíquico. Mas para se haver com o seu desejo, se haver com a sua falta, se haver com sua constituição, mas
Se você está passando por uma coisa, um problema de ordem emocional, às vezes tem situações que você precisa sim pedir ajuda. Você tem que buscar um profissional, né? Eu sou psicanalista aqui, meu contato estão nas redes sociais. Você pode buscar ajuda profissional, às vezes precisa tomar um remédio no psiquiatra, mas nós estamos aqui com o objetivo de buscarmos, deixa eu aumentar aqui, de buscarmos ferramentas para que possamos nos autoajudar e ajudarmos umas às outras. Isso não substitui tratamento, mas é um complemento. E não importa se você está só, se há borboletas por perto. Então, o meu intuito também, nós estamos com um grupo no WhatsApp, que estão com as pessoas que estão participando da imersão, o Despertar das Borboletas. Mas temos também o grupo, a comunidade secreta, onde se chama o Jardim Secreto das Borboletas. E ali, uma borboleta apoia a outra borboleta. Nós somos borboletas. Então, não importa se você está só, se há borboletas por perto. As borboletas vêm para nos ajudar, né? E assim, como é essa ajuda? Como se dá essa ajuda? É nos pares, né? Assim, porque quando eu lembro do meu processo de depressão em 2009, que eu não sabia o que eu estava sentindo, por quê? Porque toda vez que eu estava assim, no dia a dia, né, me ardia, a cabeça ficava ardendo, o pescoço ficava pegando fogo, eu tinha calor, minha mão suava, faltava o ar, eu ficava desesperada. Então, tudo aquilo para mim era novo. Eu não entendia que aquilo era depressão. Para mim, depressão era só tristeza. Era só tristeza e nada mais. E eu não entendia que aquilo, o que estava acontecendo. Eu me recusava a tomar remédio. Mas tudo isso são questões da própria depressão. A pessoa cria resistência ao remédio, não quer, fica brigando, chora. Então, mas eu tive uma amiga que me explicou todo o processo. Uma amiga Nilzete ficava indo na minha casa toda tarde, me explicar o processo, ficava comigo, conversava. Outras pessoas iam lá em casa, a gente dava risada junto. Naquele momento ali, parecia que eu não tinha nada. E quando nós temos esse apoio, uma rede de apoio, fica muito melhor. Agora, muitas vezes, as pessoas que estão com depressão e tal, não podem contar com a família, porque a família ignora. Acha que é frescura, briga com a pessoa, não sabe como lidar, porque é difícil lidar com alguém que está em sofrimento psíquico, porque a pessoa, muitas vezes, não sabe dizer o que está sentindo, a outra pessoa não entende, não compreende, quer dar conselhos que não ajudam e só faz piorar o estado de quem está em sofrimento. Então, esse Jardim Secreto das Borboletas é um local de acolhimento e união. Mas só podem chegar lá quem passou pela metamorfose. Veja bem, vocês estão vendo aí no slide uma lagartinha. Como é que essa lagartinha ela pode ir para o Jardim Secreto das Borboletas voando, se ela é uma lagartinha? Eu e você só podemos estar nesse jardim secreto se nós evoluirmos, passarmos pela metamorfose. E esta imersão, ela traz uma metamorfose para você. Há também uma metamorfose na dor, uma metamorfose quando estamos passando algo difícil. Porque através da dificuldade nós aprendemos lições valiosas. Aquilo que não é bênção é lição. Como lagarta presa em sua dor pode voar até lá? Essa dor aí que eu falo é dor emocional. E essa lagarta é metafórica. Somos eu e você. É você que está em sofrimento. Como uma lagarta presa em sua dor pode voar até lá no jardim? Se primeiro não passar pelo esse processo. Então, é isso justamente que eu estou falando. A dor muitas vezes vem para nos fazer acordar, nos tirar do comodismo,
né? Como é que você está falando isso, Carla? Que uma dor vem para me tirar do comodismo. Ó, vocês estão vendo aqui, né, o casulo, né? A borboleta, quando ela entra na fase de casulo, ela fica presa ali. Ela está presa ali, vamos botar metaforicamente, presa na sua dor. Vencedores vencem dores. A borboleta não sabe o que está acontecendo com ela, mas confia no processo. A natureza deu ali o instinto dela entrar no casulo, ela fabrica ali uma secreção, e ela entra ali naquele casulo e fica naquele processo. E nós somos vencedores que vencem as dores. Porque quando surge algo difícil na nossa vida, é que a gente acorda. A gente acorda para saber quem são os verdadeiros amigos, porque muitos dão as costas. A gente acorda para entender que muitas vezes nós estamos andando de qualquer forma e precisamos andar conforme o querer e a vontade de Deus, conforme a bússola, conforme aquilo que é o melhor para nós pela razão e não pela emoção, mas precisa também haver um equilíbrio. Então, nós, né, aprendemos na hora da dor. Então, como eu expliquei que eu tive um problema de vesícula, eu tive que passar por uma cirurgia de emergência. E, de repente, eu me vi sem ninguém para estar no hospital comigo. Algumas amigas se colocaram à disposição, é claro. Mas eu estava esperando meus filhos chegar. Não queria ir ficar sozinha no hospital sem eles. Eu estava muito fragilizada. Eu só queria meus filhos perto de mim. E o de menor estava em casa comigo, os dois mais velhos, de maiores, não estavam por aqui. Era feriado, era bem o final de semana do Ano Novo. Eu tive que esperar eles chegarem na segunda-feira, né? Isso aí foi depois do Ano Novo. Eu comecei a passar mal, foi no dia 2, fui internada dia 6 e fiz a cirurgia dia 8. Então, esse processo que tive que ficar esperando aí, por volta do dia 4, mais ou menos, até o dia 6, foi bastante assim, de reflexão, de dor também, dor. E o período em que eu fiz a cirurgia, fiquei me recuperando, foi um processo difícil, mais para o lado emocional do que para o lado físico. Porque a cirurgia foi um sucesso, embora eu operei com ela, com a vesícula completamente inflamada, eu estava com pus, quando foi retirada, o pus estava derramando na minha cavidade abdominal, mas a médica limpou tudo, eu fui entubada, fiquei sabendo disso em casa. Então, assim, quando nós estamos passando por um processo que a gente não queria passar, gera conflito. Eu queria ter passado o meu final de ano diferente. Eu queria poder ter viajado, eu queria poder estar escrevendo, eu queria poder estar me confraternizando, eu queria poder estar em outro lugar, menos dentro de casa. E eu estava fazendo isso com uma fuga, eu estava querendo fugir dos problemas, quando na verdade eu precisava enfrentá-los, eu precisava acordar, eu precisava ficar o tempo no casulo, que era necessário me restaurar. E o interessante é que o que eu estava escrevendo no livro foi justamente isso. O tempo de espera, o que é que se faz? E eu tive que usar as técnicas do livro em mim mesma, porque eu estava num processo de espera. A processo de esperar os filhos chegarem para eu ir da entrada no hospital, ficar internada. O processo de tomar antibiótico segunda e terça, para ser operada na quarta. O processo em que a médica disse que talvez eu não fosse sair na quinta, porque ainda estava infeccionado, mas que depois eu recebi alta na quinta. Sexta-feira eu já estava em casa também. Dormi de quinta para sexta em casa, tomei antibiótico. O processo de ficar numa cama, a gente costurada, não consegue dormir de lado, não consegue dormir direito. Então, existe todo um processo em que a gente não quer passar, mas a gente está dentro daquele casulo. Só que quando a gente vai parando para pensar em algumas coisas que aconteceram, a gente vai entendendo que esse processo ele não veio para nos destruir. A princípio, sim. Quem quer ficar no hospital, né, doente, para se operar,
para começar o ano de 2025, já doente, já operada, já em casa, tomando um monte de remédio. Lá vem gasto com o hospital, plano de saúde, porque o plano de saúde ele cobra X% do salário. Aí você vai, tem gasto com remédio, você está em casa, você não pode resolver suas coisas. Eu querendo lançar o livro, querendo escrever o livro, e parecendo que existia uma correnteza que me arrastava contra, né, contra o meu nado. Eu nadando e a correnteza me arrastando. É eu estar dentro deste casulo sem poder sair. Mas, de repente, eu comecei a voltar para dentro de mim, para achar a resposta. Comecei a me voltar com mais força para Deus. Orar mais, buscar mais a palavra de Deus, clamar a Jesus. E eu vi que Deus estava comigo o tempo todo dentro daquele casulo. E veio a situação em que o plano terapêutico que está no livro são de 21 dias. Eu, com 8 dias, ainda não estava bem, nem emocionalmente, nem estava assistindo dor. Depois eu fui tirar os pontos, foi bem depois. Quando deu os 15 dias, eu já estava muito melhor. Voltei a trabalhar, mas ainda muito fragilizada ainda. Mas quando deu 21 dias, eu estava maravilhosa. Eu estou na melhor fase da minha vida. E tudo isso por quê? Não foi só uma coisa isolada. Quando você está sofrendo emocionalmente, não é uma coisa só isolada que vai te fazer ficar bem. Não é só remédio, não é só oração, não é tudo. É você se ajudar. E eu usei as técnicas que estavam no livro em mim mesma e eu vi que funciona. Mas eu também sei que Deus estando comigo é a diferença na minha vida. Eu não sei o que você acredita, né, mas eu ter Deus na minha vida fez toda a diferença. Porque eu percebi que Ele estava comigo dentro do casulo. Ele estava comigo no processo o tempo todo. E, de repente, quando a gente passa pelo sofrimento que a gente não queria passar, seja ele qual for, não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento, dizendo que é maravilhoso passar sofrimento, nem estou querendo atrair mais sofrimento. Mas se você está numa situação dessa, ou se você quer aprender mais sobre você mesmo, você não está, é necessário ter esse conhecimento. Então, quando a gente vem aqui, né, nós estamos aqui com esse casulo e vemos aqui para a parte em que a borboleta consegue sair do casulo. Após o tempo de espera, vem a metamorfose. Surge a borboleta linda e bela, mais forte que antes. Então, a borboleta está muito mais forte que antes. Né? Veja essas borboletas voando. Elas podem alcançar o céu, elas podem voar sobre as águas. Elas não têm limitações. E eu estou te chamando para você despertar, para que você possa voar. É essa que eu estou conclamando. O problema de quase todas as borboletas é o tempo de espera, né? É o problema para muitas borboletas. Por quê? Muitas borboletas que eu falo, muitas de nós são mulheres, são homens, é uma metáfora. A maioria não quer esperar, pois dá ansiedade, não quer se esforçar porque está desgastada, não quer se comprometer porque há renúncia no comprometimento. Há comodismo na doença, há um ganho secundário. Então, veja bem, nós colocamos uma imersão gratuita. E a gente vai, cria um grupo, convida e nós sabemos que alguns vão perder o prazo. Alguns não vão participar, alguns não vão se comprometer, alguns vão querer achar as coisas de forma fácil. Todo mundo quer uma fórmula fácil, que caia do céu alguma coisa e que acabe com a dor. Mas, se a pessoa está com ansiedade, você não precisa esperar inerte. Você pode esperar tendo atitudes.
A pessoa não quer se esforçar porque está sem energia, né? Quando a pessoa está com depressão, ou está com esgotamento, ou burnout, ou ansiedade, a pessoa sente dores no corpo, está sem energia, então não quer se esforçar. Mas às vezes o esforço é tão mínimo, gente. É participar de uma imersão, é ler um livro, é colocar as práticas em as ferramentas na prática, colocar em prática. Não quer se comprometer porque é a renúncia, né? Tem que renunciar a algo. Aí eu vou participar da imersão, ótimo. Ah, mas os amigos ali estão me chamando para ficar na porta da rua. Ah, mas agora eu quero lavar os pratos. Ah, eu quero dormir. Ah, eu quero assistir a novela. É preciso renunciar a alguma coisa para você estar aqui. Para você adquirir o livro, é preciso renunciar a alguma coisa, nem que saiba o dinheiro investido. Para você ter essa renúncia, você precisa largar algo para adquirir algo melhor. Nem que saiba gastar um pouco do seu tempo, 1, 2 horas, 1 hora e meia, mas você não está perdendo, você está investindo tempo. Há comodismo na doença, há um ganho secundário. Tem gente que gosta de ficar falando, olha como eu estou doente, hoje eu estou com isso, amanhã eu estou com aquilo. Por quê? Para chamar a atenção. Não vou dizer que é todo mundo que é assim, não. Existem pessoas que só têm hipocondria, e o hipocondríaco, ele cria doenças, né? Quando ele sabe que tem alguém doente, ele cria doenças. Mas nós sabemos também que quando o psiquismo não está bom, aparecem doenças físicas também, né? Que tem ordem emocional. Né? Mas eu estou falando aqui que há um ganho secundário na doença. Tem pessoas que ficam reclamando o tempo todo, porque eu estou com depressão, porque eu estou com uma dor aqui, porque eu estou com uma dor ali, porque a depressão me deixou assim, porque eu não consigo estudar, porque eu não consigo, e fica só reclamando. Parece um disco arranhado. Ah, porque eu não consigo fazer isso, ah, porque eu não consigo trabalhar, é porque eu tenho que comprar tal coisa, mas não tenho dinheiro, é porque eu não estou trabalhando. Mas, gente, o que é que se faz na espera? Então, eu estou dando aqui uma direção. Vamos parar de reclamar e vamos botar as coisas em prática. O que fazer nesse tempo de espera? O que é que eu fiz enquanto eu estava parada? Esperando o meu corpo reagir, cicatrizar, estudar na imersão. Aqui nós estamos estudando. Uma aprendizagem. Se unir na comunidade. A comunidade só tem mulheres. Nós vamos criar também uma comunidade só para homens. Mulheres, criem laços lá, falem lá, se comuniquem. Eu estou lá para tirar dúvida. Vamos conversar entre vocês. É tão bom a gente ter pessoas para interagir. Trabalhar no seu chamado. Não fique só pensando no seu umbigo. O que aconteceu comigo? Tal, supere. Né? O problema não é o que fizeram com você, é como você vai reagir ao que fizeram com você. Então, quando você busca trabalhar o seu chamado, a sua missão aqui na Terra, qual é a sua missão? Nessa imersão, na leitura do livro, pode ser que você saiba qual é a sua missão, pode ser que não. E aí você vai ter insights durante essa imersão e durante a leitura do livro. Então, você precisa trabalhar no seu chamado, você vai focar sua energia nisso. E não vai ter tempo para estar pensando em outro sofrimento, não. E o sofrimento vai sair. Conexões. Aproveitar a travessia. Muitas vezes a gente quer chegar em algum lugar, né? Deu uma travada aqui. Só um momentinho. Deu uma travada. Muitas vezes, né, nós queremos chegar em algum lugar, mas a gente quer aproveitar só a chegada. Ah, porque eu só quero chegar. Mas melhor do que a chegada é a travessia. Não precisa ser uma travessia de dor, de sofrimento, não. Você pode aproveitar enquanto atravessa. Como assim? Digamos que você tem algo para resolver. Você tem um processo para passar, como esse. Um processo que eu passei. Uma causa de justiça para resolver, uma formatura, um curso. Porque é só se alegrar quando se concretiza aquilo.
Quando você pode ir se aproveitando e se divertindo e ficando alegre em toda a travessia. É uma questão de decisão. Se preparar para o amor. Quando nós estamos numa situação de perda, de espera, de dificuldade, muitas vezes nós não achamos por perto aquele que nós amamos, ou que a gente pensava que nos amava, né? Ou nós não temos amor próprio. Então se prepara para o amor. Seja lá se você for encontrar um novo amor, refazer sua vida, que você foi traída, traído, ou porque você está sozinha, está passando por essa situação, ou não, você pode também estar bem, mas se prepare então para você amar. Se prepare para o amor. O amor ao outro ou amor a si mesmo. Olha, quem não ama o próximo não tem como amar a Deus que não vê. Mas para você amar o próximo, você precisa se amar. Então, esse seu amor por você tem que ser prioridade. O chamado, né? Vamos falar agora aqui sobre o chamado para despertar. O chamado para despertar não é apenas para mulheres, mas para todos, homens, mulheres, jovens. Homens e mulheres que querem fazer a diferença e transformar suas dores em força para ajudar outros. A dor, se você ficar a vida toda pensando naquilo de ruim que te aconteceu, você vai ficar paralisado e paralisada. Se você estiver com falta de perdão, você também vai se paralisar e vai se prejudicar. Então, está na hora de você poder usar a sua dor para transformar e ajudar outras pessoas. Olhe bem, veja meu exemplo. Eu peguei algo que aconteceu comigo. Eu passei muito tempo eu tomei remédio naquela época de 2009, por 2 anos. Depois eu fiquei completamente bem. Fiquei 2 anos sem remédio. Voltaram alguns sintomas. Eu tive que voltar a tomar remédio. E eu ficava tendo recaída até 2019, por aí. Aí veio a pandemia. A pandemia, para mim, eu ficar em casa foi bom. Eu sei que muitas pessoas perderam suas vidas, mas não estou falando disso. Estou falando assim, que o ficar em casa, para mim, foi bom naquela época. Pode ser que outras pessoas vão dizer, não, para mim foi ruim ficar em casa. Para mim foi bom ficar em casa, porque eu tive esse tempo de refletir. E foi quando eu resolvi querer estudar psicanálise. Eu já estava estudando antes da pandemia, veio a pandemia, eu concretizei mais, aprofundei mais os estudos, porque além de eu fazer o curso de psicanálise, eu me matriculei numa faculdade para estudar psicanálise, a primeira faculdade no Brasil. E não parei os estudos. Passei por análise, passei por supervisão, então sou psicanalista, e vim usar aquilo que eu padeci para ajudar outras pessoas. Tudo isso aí está no livro, porque eu prometi a Deus. Um dia eu disse, Deus, eu acho que eu não vou ficar boa nunca, porque eu não sentia que eu fosse ficar boa. Quando a gente está com depressão, parece que nunca vai ficar boa. E quando a gente está boa, parece que nunca mais vai voltar a ter depressão. É por isso que a gente tem que ficar vigiando, se cuidar, ter esse autocuidado, para que não venha ter recaída. A gente faz excessos, comete excessos, né? Os excessos que eu cometi por não respeitar que eu tenho uma alma, um corpo e espírito, eu trabalhei 3 anos sem tirar férias, eu ia dormir tarde, às vezes me alimentava mal, ficava muito angustiada, me preocupava com tudo. Nós precisamos dar um basta nas preocupações. E tudo isso há ferramentas no livro, há ferramentas aqui na imersão para tirar a preocupação, para tirar a ansiedade. Então, quando tudo aquilo eclodiu, era porque eu não estava respeitando essa tríade do nosso corpo. Mas eu vim e ali eu prometi a Deus, eu não estou vendo perspectiva de melhora, de cura, mas eu prometo ao Senhor que se eu me curar, eu vou ajudar outras pessoas. E ali, quando eu fiquei bem, eu comecei a ajudar outras pessoas. Mas eu não era psicanalista, eu não tinha formação
nada da área de saúde mental. Então, o que eu fazia? Eu orava pelas pessoas, eu contava a minha experiência, eu dava dicas, né? É claro que cada psiquismo é único, cada pessoa é única, as pessoas são diferentes, mas tem coisas ali que você mostra para a pessoa, que a pessoa começa a ver assim, a pensar assim, se ela venceu, eu também vou vencer. É igual a mim, eu pensei assim, se minha amiga Nilzete venceu, passou pela depressão e está bem, eu vou vencer também. E aí, vocês, quem tiver mal, olha aí para mim e fala, se Carla venceu, eu também vou vencer. E se vocês estão passando por alguma coisa, alguma dificuldade, alguma situação, ou mesmo que seja o mínimo do mínimo, só uma falta de autoconhecimento, quando você encontra alguém que está no mesmo, você fala para a pessoa, olha, como eu venci, você também vai vencer. E a pessoa olha e diz, se fulana venceu, eu também vou vencer. E assim, as suas dores vai transformando para ajudar outras pessoas. Aí agora que vem uma pergunta, né? Como posso usar a minha história para encorajar outras pessoas? Isso aqui que eu fiz, né? Eu escrevi um livro sobre, é isso aqui que eu estou fazendo, a imersão, é a comunidade que foi criada, é o grupo de WhatsApp. Mas aí eu estou fazendo uma pergunta retórica, né? Que aí vocês podem estar se vendo dentro dessa pergunta. Quando temos uma história de superação para contar e usamos isso para ajudar outras pessoas, nós ressignificamos nossa dor e damos nosso exemplo vivo. A pessoa que precisa de ajuda pensa, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Então, olhe bem, como posso usar minha história para encorajar outras pessoas? Falando. É para isso que existe a comunidade. É para isso que nós temos acesso. Vocês podem falar no grupo do WhatsApp, ele não está trancado, ele pode, né? Agora, quando a gente faz isso, a gente usa a nossa história para superar e para ajudar outras pessoas, nós ressignificamos a nossa dor e não ficamos mais presos a ela, né? E aquilo que eu já falei, a pessoa vai dizer, como você conseguiu, eu também vou conseguir. Mas como posso me ajudar antes de ajudar outros? Antes de ajudar outras pessoas, você precisa se ajudar primeiro, usando as ferramentas terapêuticas, estendendo a mão, o apoio. Você precisa usar as ferramentas terapêuticas que estão no livro. E algumas dicas, alguns insights que você vai ter aqui na imersão. Você precisa estender a mão para ajudar, mas você precisa, antes de estender a mão para ajudar, estender a mão para pedir ajuda. Aí você vai receber apoio, usando o livro, usando as ferramentas que estão no livro, e sendo luz. Sendo luz. E nós vamos aprender aqui hoje como ser luz. Mais para frente um pouco. Entre em contato comigo se precisarem. Nós temos o vídeo completo da live que teve ontem no grupo não, no YouTube, Clamar, Oração e Ação. Vocês podem ver alguns materiais, são muitos, no meu Instagram, @domini.carla. E lá, no link da bio, você tem todas as minhas redes sociais. Inclusive, esse WhatsApp que aparece aqui, ele está lá também. Você pode entrar em contato comigo. Então, quando as lagartinhas entram na metamorfose e saem borboletas, elas podem voar para o jardim secreto das borboletas. Para você entrar no Face, na comunidade secreta do Facebook, onde as borboletas podem conversar e interagir umas com as outras e podem serem acolhidas, você precisa passar pela imersão, pelo grupo do WhatsApp da imersão. Você não tem como pular etapas. Então, está aqui a minha gratidão, Carla Domini, né? E aqui está meu site, que eu deixei aqui do lado, www.carladomini.org. Você entrando lá, você vai encontrar todas as minhas redes sociais, as minhas especializações, em que eu atendo, como eu atendo,
Eu trabalho com depressão, pânico, agorafobia, adolescentes, crianças a partir de 10 anos, atendimento online, é tudo lá. E aqui eu vou trazer para vocês uma outra coisa, né, que vai complementar. Deixa eu ver aqui como é que está aqui o andar. Ainda está gravando, certo? Eu estou aparecendo aqui agora. Vou ter que compartilhar de novo aqui, senão ele cai. Compartilhar, certo? E eu tenho que pegar aqui aquilo que eu vou compartilhar. Só um momentinho que a gente já está entrando aqui. Então, nós estamos aqui. Olha que borboleta linda. Laranja. A cor da força, da alegria. Então, vamos trazer mais conhecimentos aqui para você. Para que agora a gente venha fechar o assunto. Não somos apenas um corpo. Somos seres constituídos por corpo, alma, que é a psique, e espírito. E quando negligenciamos uma das tríades, entramos em desequilíbrio. Nosso corpo é formado de energia. E para estarmos vibrando na vibração certa, na vibração do amor e da cura, né, nós vamos aprender aqui como isso pode ser possível. Então, nosso corpo, já que é formado de energia, para estarmos bem, nós precisamos estar vibrando na energia certa. E como fazer isso, né? Eu vivi anos ignorando isso, até que tive depressão e minha vida foi chacoalhada. E só assim eu busquei entender sobre essas outras questões. São questões que a gente não entende, porque a gente não nasce as pessoas ensinando essas coisas para a gente, essas questões aqui, né? Que nós temos uma tríade, somos formados por alma, corpo e espírito. E eu, naquela correria do trabalho, depois engravidei, vim pegar o esgotamento, um burnout, desencadeou depressão, pós-parto, veio todo um processo, porque eu não estava vibrando na energia certa, porque eu não estava cuidando da minha alma, do meu corpo, do meu espírito. O espírito até que eu cuidava, até bem demais, mas é um tripé. Tem que saber dosar. Vibração certa. Tudo que você foca, você expande. Se você ficar focando num problema, o problema só tende a parecer maior. Quando mais murmuramos e alimentamos sentimentos ruins, mais atraímos coisas negativas, porque estamos numa vibração baixa. Mas se temos sentimento de gratidão e amor, vibramos nessa frequência e atrairemos boas coisas. Eu pude ver isso na minha recuperação, né? Já não é a primeira vez que eu testifico isso, não. Eu comecei a aplicar coisas para eu melhorar. Eu levantar, mesmo sem querer, tomar um banho de sol lá fora, olhar as plantas, comer umas frutas, e ali fazer técnicas de respiração, técnicas de meditação, seguir as práticas que eu mesma conheço e sei aplicar nos outros, né? Quando eu falo de práticas, é práticas de ferramentas integrativas, porque a psicanálise a gente não consegue aplicar em nós mesmos, né? A não ser a questão de uma autoanálise assim, mas é uma coisa bem superficial. Eu estou falando mesmo nas práticas integrativas, porque a psicanálise, eu já tenho uma minha psicanalista, né? Mas eu estou falando aqui, enquanto eu estava ali, pela recuperação da cirurgia, sem nem poder falar ao vivo pelo online com a minha psicanalista, porque eu estava sem poder falar, porque eu estava com muita dor, tinha que falar menos. Então, eu usei as ferramentas em mim. Você pode questionar que em algumas ocasiões, o resultado pode não ser tão rápido, ou nem acontecer. Desculpe. Você pode se questionar, em algumas ocasiões, que os resultados podem não ser tão rápidos ou nem acontecer. Mas isso, né, precisa ser um estilo de vida e virar um padrão. Vou te contar o meu exemplo. Então, olha bem.
As pessoas vão dizer assim, mas só eu pensar que as coisas estão boas, não vai mudar. Não é só pensar, é sentir. É sentir gratidão pelo processo. Eu, quando me vi em casa, já não estava mais com soro, só em saber que eu fui entubada e que eu estava viva, eu comecei a agradecer a Deus. Todo dia de manhã ter um coração grato. Gratidão, Deus, obrigada. Obrigada porque eu estou viva. Quando eu ia olhar o jardim, olhar as plantas, tomar um solzinho, eu já ia com gratidão. Então, as pessoas reclamam de não estarem vendo resultado, porque é um processo rápido. Mas o processo, não é que o processo não vai ser rápido, mas tem o seu passo a passo. Não vai ser uma coisa instantânea. Mas se a pessoa fica doida que aconteça logo, é claro que a ansiedade dela vai piorar o estado dela. Então, assim, é um processo, precisa acontecer gradualmente, um estilo de vida e virar um padrão que você repete todos os dias. Então, é você estar ali se restabelecendo, crer que já está se restabelecendo, porque você está seguindo tudo certo, as recomendações médicas, você está cicatrizando, os pontos estão bem, o seu emocional está melhorando, e você ser grata por isso e continuar fazendo. Então, esse é o meu exemplo. O meu exemplo está lá no livro. Como foi que eu usei os passos para sair da situação do emocional tão mal que eu estava? Porque tem gente que fala assim, eu estou tomando tal remédio, faz uma lista, mas não está bem. Outras se negam a tomar remédio, se negam a conversar, se negam a fazer terapia, não busca nenhuma imersão gratuita, não busca nem uma comunidade gratuita como temos para nos ajudarmos. E a pessoa quer que caia do céu a transformação que você precisa. Né? Só que, para você aprender todo esse processo, como eu disse no começo, precisa você querer. É preciso você dizer, não, eu vou sair desse conformismo, eu vou me ajudar. E esse meu exemplo ele está aqui, o slide está no livro. Então, vibrar certo, pensar certo, sentir certo e fazer certo. Tudo ali na ansiedade, no pânico, começa pelo que você está pensando, não é nem pelo que você está sentindo. Ou às vezes, vou dar um outro exemplo também. Então, você pensa pensamentos negativos, eu acho que eu estou morrendo, acho que eu estou isso, acho que eu estou aquilo. Aí o sentimento, a emoção vem, o sentimento piora, e aí você começa a vibrar numa vibração ruim, você age errado, né? Ou pode ser também que você não esteja nem pensando e de repente lhe acomete alguma coisa estranha, que aquilo faz como eu esqueci o termo agora, mas eu vou lembrar. Vem como que para te dar um clique negativo. E ali, um gatilho, isso, lembrei, um gatilho. Aí vem o gatilho, esse gatilho vem quando você ali tem uma ardência, um exemplo, um calafrio, um ataque cardíaco, a pessoa que está ali com pânico, né? Tem um ataque cardíaco e pensa que está infartando. Então, vem uma emoção negativa, vem um sentimento ruim, e a pessoa pensa da forma errada, sente errado e age errado. Minha gata está me perturbando. Só um momentinho, gente. E aí você pensa errado, sente errado e faz errado. Mas no momento que você começa a pensar certo, sentir certo, tudo vai mudando. Tudo começa na mente. Os pensamentos ruins levam a sentimentos ruins. Enquanto que substituir os pensamentos ruins pelos bons irá desencadear bons sentimentos e, consequentemente, te levar a colher os bons frutos. Quando você tem bons resultados, você irá querer mais disso e agirá da forma certa. Olha bem, pensamento ruim. Muitas vezes a pessoa fala, eu estou com pensamentos ruins, pensamentos negativos, estão me atormentando. Às vezes são pensamentos obsessivos. Mas isso não se tira, você substitui.
Você começa a substituir, pensar coisas boas, preferir pensar outras coisas. E vai substituindo. Né? Eu colocava louvor até dentro do banheiro, músicas dentro do banheiro. Já acordava de manhã pegando versículos da Bíblia para ler antes de levantar da cama, para minha mente já começar uma vibração boa, pensamentos bons. E assim, esses sentimentos e pensamentos ruins foram sendo substituídos. Outra coisa, a pessoa fica numa relutância para não tomar remédio. Sendo que quando a gente toma um antidepressivo, o antidepressivo ele pode ser usado tanto para quem está com depressão, quanto para pânico, quanto para ansiedade, a dependendo do remédio que tiver ali na bula, né? Dependendo do que o médico prescrever. Então, vocês podem não... O médico sabe que serve, mas ele não sabe como age, só se ele já tiver até tomado. Então, assim, uma vez eu perguntei ao médico, vem cá, quando eu tomo antidepressivo, ele vai apagar meus pensamentos? Ele falou assim, não existe remédio que apague os pensamentos. Mas eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que tinha tomado, e ela me explicou que parecia uma borracha. E realmente, olha bem, vou explicar. Quando você está ali com ansiedade, com depressão, com pânico, seja lá o que for, você está com o padrão de pensamentos, sentimentos, emoções, tudo ali misturado. Está com medo, tá muito negativo, tá muito triste. Quando você toma um remédio e ele faz efeito, lá para os seus 21 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, o que acontece? Aquilo que você estava pensando, que fazia tanto sentido na sua mente, para que você estivesse triste, para que você estivesse com medo, o remédio vai agindo de uma forma assim, parece que aquilo ali vai limpando. E, de repente, quando você olha, você não está mais com medo, você não está mais dando tanta vazão àquelas besteiras que você estava pensando. Quando eu falo besteira é porque eram coisas sem nexo, que eu passei, eu sei, está lá escrito no livro, o que era que eu pensava, que eu tinha como verdadeiro sem ser. E ali eu pude quietar a mente depois da medicação e ver assim, essa sou eu mesmo. Eu olhei um dia assim para minhas mãos, eu disse, essa sou eu, a que sempre esteve aqui. Essa sou eu. Essa é minha mão, esse meu pé, essa sou eu. E nada de ruim vai me acontecer. E aí eu, de repente, caiu a ficha, assim, eu dei por mim e eu estava normal. Pode parecer difícil, mas você irá entender com o meu exemplo. É isso aí que eu estou fazendo aqui, dando o meu exemplo. A lagarta nos representa. Né? Como é que ela nos representa? Ela anda se arrastando, não pode... Ela, por não ter sido borboleta antes, ainda não tem ideia do que é ser diferente e fica presa em suas concepções. Assim somos nós. Ficamos acomodados achando que está tudo normal. A lagarta não sabe que ela ainda vai voar. Ela não sabe o processo que ela vai passar. Ela não nasceu sabendo, né? Assim como nós, usando isso metaforicamente. E por ela não ser borboleta, ela não tem ideia ainda do que ela é capaz, do que é ser de outra forma. Assim somos nós. Muitas vezes a gente está tão mal que a gente acha que não tem outra perspectiva a não ser ficar se arrastando, comendo folha. Se arrastando pelo chão sem poder olhar para cima, sem voar, sem mudar de ares, sem mudar de direção, sem alçar voos. Por outro lado, tem vezes que a pessoa está tudo bem, não está sofrendo nada, mas nós nos acomodamos achando que está tudo normal e que a nossa vida não pode melhorar. Tem pessoas que se acomodam com aquele pouco ali e não correm atrás de fazer uma faculdade, de ter uma melhora. Se acomoda naquele relacionamento abusivo, achando que está normal. Se acomoda naquele emprego, achando que você não merece coisa melhor. Então, tudo isso é o quê? Acomodação. Estamos acomodados. E o casulo vem para nos fazer acordar.
até que algo acontece e abala nossas estruturas. Quando estamos no casulo, que pode representar a espera, dor emocional, problemas. Quando estamos assim, fechados em nós mesmos, é que temos a chance de nos confrontar. Não é fácil esse processo para a borboleta, e não é fácil para nós, mas é necessário. Parece que não vai passar nunca, mas vivemos a fase e passa. Olhe bem, será que a borboleta, ela está assim, o pensamento de um inseto, né? Mas levando para o valor ali da metáfora. Se a borboleta está aí trancada aí dizendo, eita, quando é que eu vou sair daqui? Eu não aguento mais, que tédio. É isso? E assim somos nós nos nossos processos. Parece que a dor, o tempo ruim não vai passar nunca. Mas precisamos saber, ter em mente, que há um tempo para todas as coisas e que o tempo bom passa e o tempo ruim também passa. Nós vivemos em ciclos. Nós vivemos em ciclos. E nós vamos vencendo. Vamos analisar a imagem e fazermos uma analogia. Aqui está a lagarta. Como é que ela se desenvolve? Ela vem ovo, uma borboleta coloca o ovo na folha, ela se transforma na lagarta, a larva. Depois ela entra ali em um processo ali com a saliva dela, tal, vai desenvolvendo, ela presa dentro do casulo. Vou aguardar um pouquinho. Isso. Tinha cortado aqui a internet. Então ela fica ali presa dentro do casulo. Depois, quando ela sai do casulo, chama. Sim, quando ela está no casulo, chama de pupa ou crisálida. Aí ela sai, ali deixa aquela capinha seca e ela voa. E ela vai se alimentar de flores, de pólens. Até a boca desse inseto, quando ela é lagarta, funciona de uma forma. Quando ela vira uma borboleta, passa a funcionar de outra forma. Quando ela está lagarta, ela serra as folhas com a boca, ela mastiga. Quando ela vira borboleta, ela só tem só um aparelho na boca. A boca da borboleta é como ali um canudinho, é para sugar. Então, ela passa por este processo e vira borboleta adulta e ela pode voar. A lagarta não consegue ver como nós estamos olhando de fora. Nós que estamos olhando de fora, a gente consegue ver todo esse processo. Ela não sabe que quando sai do casulo, haverá uma recompensa. Ela nem sabe porque teve que ficar aprisionada. Mas a surpresa vem. Assim somos nós quando passamos por problemas. Achamos que não vai passar nunca. Não conseguimos enxergar além do casulo e nos desesperamos. Você já reparou que quando você está vendo alguém com problema, que a pessoa está contando o problema dela, quem está de fora está vendo que onde estão os erros, onde estão as coisas, está vendo que o problema não é tão grave, mas quem está passando pelo problema não consegue se ver uma alternativa, não consegue parar para pensar na alternativa para sair. E porque a gente não consegue ver além do túnel, né? Aqui tem um túnel escuro. Se a gente pudesse ver além do fundo do túnel, a gente veria que lá tem uma estrada maior. Mas a gente não consegue ter essa visão, a gente só vê a curto prazo. E aí a gente pensa que não tem solução. Mas confie e siga o fluxo. Aguente o processo e logo, logo você entenderá. Você vai entender porque passou por isso. Você vai entender, quando você sair desse casulo, desse problema, dessa caverna, desse deserto, você vai ver que houve um para quê. Ao invés de reclamar, aproveite o casulo para aprender. Tudo tem seu tempo. Sim, é o que eu tenho falado aqui. Aproveite que você está dentro do casulo, que você está aí tendo tempo para pensar, tempo para ler, tempo para estudar. E vamos aproveitar o casulo. Não é fácil mudar. Eu gostaria de dizer que esse tema aqui, sobre mudar, mudança,
sobre o nosso inconsciente vai ser tema para uma próxima imersão. Essa frase de Freud: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Olhe bem, quando a gente dá conselho para alguém mudar, quando a pessoa sabe que ela tem que mudar alguma coisa, ela tem medo. Tem a questão também de estar acostumado a ser como é. Mas esse medo é pior ainda quando ela percebe que ela não está vivendo. Aí a gente pode se perguntar, será que eu estou verdadeiramente vivendo ou vegetando? Será que eu estou aproveitando a caminhada? A vida é curta, queridos. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. É claro que para quem tem o conhecimento de algumas partes da Bíblia, a gente sabe que nós não ficaremos aqui. Mas eu não gostaria de entrar nessa seara. Se alguém quiser saber sobre isso, é só procurar no canal que tem vídeo falando sobre isso. Então, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Essa não mudança implica em não viver. E é um medo maior não estar vivendo. Então, a pessoa vai mudar pela pressão dela mesma. Ela mesma de ver a necessidade de mudança. Porque não adianta a medicação, não adianta tanto conselho, nem terapia, nem nada, nem ginástica, passeio. Tudo isso ajuda. Mas se a pessoa não quiser se ajudar, não tem como. Mas quando ela vê que ela vai sentir mais dor por não estar vivendo, ela vai querer dar um passo, sim. Né? E essa frase de Freud, ela implica que você precisa se implicar com a sua mudança. Você precisa se haver com a sua mudança. Se esforçar. Aí vemos aqui outra imagem, né, do processo da borboleta. Os ovos, a lagarta, a pupa, a borboleta adulta. Mudar dói. O casulo causa dor. Mas a maior dor é a de não se viver. Há processos dolorosos, mas não viver é o que traz mais dor. Vamos sair e viver? E aí, você topa? É tão bom ser livre e voar. Temos uma imagem de uma lagarta saindo da casquinha, do casulo, e outra já com as asas abertas, completamente livre. Ela estava ali esmagadinha, apertadinha, murchinha, e agora está vibrante, aberta as asas. É bom ser livre e voar. Mas há tantas borboletas presas, sem sair do casulo para voar. Despertem, borboletas. Há tantas borboletas presas, na mesmice, na mesmice, na mesmice, na mesmice, por medo de voar, por medo do novo, por medo de confiar. Se você não confiar no profissional da saúde, no psiquiatra, no psicólogo, no psicanalista, nos seus amigos, outras borboletas que estão aqui para ajudar, em Deus, você vai confiar em quem? No seu achismo? Pensa assim, se sua mente não está bem, não está no funcionamento normal, ela vai te pregar peças. Então, você precisa confiar em alguém. Você precisa confiar em outra borboleta para poder, juntas, nós nos darmos a mão e sair da situação. Eu não sei qual é o seu casulo, mas estou aqui para te ajudar a sair dele. Foi essa técnica criada por mim durante anos de depressão. Testada naquela época e testada agora, por causa de uma cirurgia. Eu creio, tenho certeza que você vai se ajudar também. Veja bem, a gente não foca nos problemas. A gente está fazendo uma terapia holística, integrativa, em que a gente está focando no eu mesma, em você. Nós estamos focando em você. Quando você foca em você, tudo melhora. Quando você foca no seu eu, foca em sua transformação.
Quando você vê, você já está bem. Você não está focando no problema. Tira o foco do problema. Esquece a doença e vai cuidar de você. Borboletas despertam borboletas. É isso aí. Eu estou chamando vocês para despertarem, porque eu sou uma borboleta. E eu quero despertar mais borboletas para estar comigo ajudando mais borboletas. Seria impossível eu pegar a quantidade de gente que está nas redes sociais assistindo a imersão, a quantidade de gente que vai ler o livro e eu atender, agendar. Eu não tenho agenda para isso. Eu não, mesmo se eu não trabalhasse, fizesse mais nada, eu não iria dar conta dessa agenda de tantas pessoas, para eu poder despertar tantas pessoas. E é por intermédio das lives, é por intermédio do que eu escrevo, é por intermédio do livro que eu vou conseguir alcançar mais borboletas. Você sabia que nós não somos donos da nossa própria casa? Casa entre aspas. Freud descobriu isso. E isso é um tema para outra imersão. Amadas e amados, Freud descobriu que nosso inconsciente é que manda. Só que como nós não temos consciência do que está no inconsciente, nós agimos de determinada forma, nós deixamos de agir, nós desistimos das coisas, agimos das formas que agimos, sem saber por quê. Então, o que eu quero fazer de bom, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tem coisas na sua vida que você vai ver que está se repetindo. Às vezes são padrões de relacionamentos na família, padrões de relacionamentos, casamentos, situação financeira que se repete, coisas que se repetem, porque há coisas presas na gaveta do seu inconsciente que precisam sair. Eu já dei exemplo do inconsciente como um porão, onde você está lá amarrotando, deixando lá tudo que você não quer, tudo que não presta, os traumas, estão tudo lá no porão. Mas podemos dar o exemplo de uma gaveta, como uma amiga psicanalista minha falou. Tem uma gaveta aqui. Essa gaveta do seu inconsciente, você vai botando tudo lá que não presta, os traumas, as coisas que você não lembra, os seus desejos. Tudo está ali, mas aquilo que é enterrado vivo nunca morre, aquilo ali está ali. E ele retorna. Aquilo que está recalcado dentro da gaveta, ele quer retornar. E ele retorna. E o retorno do recalcado traz manifestações físicas no corpo, traz sintomas, traz formas de agir, formas de funcionar, que você só vai entender por que age dessa forma ou deixa de agir quando você vai para análise, para você aí desvelando esse sujeito do inconsciente, trazendo à tona, e Freud teorizou e descobriu por experiência ali com seus pacientes, suas pacientes, que nós não mandamos em nós mesmos, mas que manda em nós não é o eu, é o inconsciente. É o id, que é o centro das pulsões, dos prazeres. Que agora nem assim, não tem nem como explicar para vocês o que é pulsão, porque daria uma outra live. Mas nosso id é o centro das pulsões, é o centro ali de todo o desejo das pulsões libidinais, das pulsões que investimos naquilo que é objeto de desejo. Quando eu falo desejo, não é desejo sexual. Vou citar um exemplo. O bebê, quando mama na mãe, ele está investindo pulsão na mãe. Porque o animal, ele tem instinto, mas o ser humano tem pulsões. Certo? Então, aí nós percebemos, quando nós desejamos algo, nós queremos algo porque queremos comprar compulsivamente e não conseguimos parar, nós entendemos que nós não mandamos em nós mesmos. E tem algo por trás mandando em nós, e que é o id, está lá no inconsciente. Nós não somos donos do nosso próprio corpo.
Isso aqui vai dar mais uma imersão, mais uma live. Nós não somos donos do nosso próprio corpo. Olhe bem, eu já falei aqui lá em cima em alma. Quando eu digo que nós não somos donos da nossa própria casa, nós estamos falando da alma, porque é a alma que é o centro das emoções. Quando falamos que nós não somos donos do nosso próprio corpo, nem estou falando em corpo físico, esse que sente dor, tem febre, mas eu estou falando de espírito, só que o espírito habita no corpo. Então, se a gente age de determinada forma, a gente pode estar seguindo a bússola para a direita ou para a esquerda. Aí se você for para a direita, um exemplo, a bússola está mandando para a direita. Você está indo conforme. Como é que eu vou dizer? Você está dançando conforme a música. Você está descendo nas correntezas do rio conforme ela desce. Você está indo para o local certo. Se você aí se desvia para a esquerda, você está indo contra os princípios da bússola. E aqui eu já estou usando metaforicamente a bússola, não como o meu livro, mas como a vontade e a palavra de Deus. Então, se o corpo não é teu mais, é de Cristo, é de Deus, existe uma forma de agir que precisa ser feita. Senão não vai dar certo o negócio. Porque não adianta cuidar do corpo, da alma, e você não ligar para o espírito, não entender que você tem um propósito nessa vida dada por Deus, e você negligenciar essa vontade do Criador do universo. Então, isso aqui vai ser para uma outra imersão. Metamorfose requer comprometimento e autoconhecimento. Como eu já falei antes, requer comprometimento e autoconhecimento. O que é que nós estamos fazendo na imersão? Comprometendo a aprender. Nós estamos aprendendo. Quem está aqui está comprometido? Tá. Quem não veio e nem vai assistir depois está comprometido? Não. E depois como é que você quer a mudança? Não sei. Então essa mudança, essa transformação requer comprometimento. E quando você se compromete com a imersão, você ganha autoconhecimento. Quando você lê o livro, você vai adquirir mais autoconhecimento ainda. Se você passar por uma análise, você vai conseguir ainda mais se autoconhecer. Obrigada a todos que estão por aqui. Queridos, quando eu troquei de computador, o meu slide desconfigurou legal, viu? Tá tudo bonitinho aqui. Eu já encontrei ali uns errozinhos de português, faltando comendo letra. Eu vou consertar para poder passar para o grupo. Obrigada a todos. Então, a Carla Domini, como já falei, eu sou psicanalista. Então, eu tenho várias redes sociais, eu tenho mais de um Instagram, mas eu deixei o Instagram aqui, @domini.carla, que lá vocês podem ir na minha bio, me encontrar, falar comigo no direct. Quem está na imersão, falar comigo pelo WhatsApp, pelo grupo, eu estou acessível, o grupo não está fechado, o grupo está todo mundo conversando. E assim, uma coisa que eu queria falar, deixa eu ver aqui. Metamorfose requer comprometimento e autoconhecimento. Sim, o autoconhecimento. Vamos imaginar aí um diamante bruto, né? Um diamante bruto. Olhando para isso aqui, parece até a cadeia de ligação, essa imagem. Parece até a cadeia de ligação atômica do diamante. O diamante é bruto, ele às vezes parece até uma pedra. Só que a pessoa ali que garimpa o diamante, ele pega o diamante, ele lapida. E ele começa ali como se lixar aquele diamante. Então, quando você vai para análise, você vai para ser lixado, você vai para tirar as pontas, as arestas. Ou então, como é passar pela análise?
É como você fosse com suas dores, com tudo que está sobre você, quando eu falo em dor. E, de repente, o psicanalista com você vai ajudando a tirar essas cargas, essas coisas que estão trancadas no porão, essas coisas que estão entulhando a gaveta do seu emocional. Por outro lado, também vai trabalhando essas coisas que há sobre você demais, expectativas de outras pessoas que foram colocadas sobre você, né, e vai tirando para no fim sobrar você lapidado, mas você com autoconhecimento, você entendendo por que você fez coisas ou deixou de fazer coisas, e você vai tendo um conhecimento sobre você, e quando você mexe ali, quando mexe na sua estrutura, as pessoas ao seu redor vão vendo a mudança. Os colegas veem a mudança, os amigos, os filhos, o marido, e você vai se transformando realmente em outra pessoa, mas que é essa pessoa sua que estava escondida. Estava ali entulhada no meio de tanta coisa, mas que você começa a ter mais posicionamento, confiança, autoconfiança, autoestima, e ali você vai conseguir ter mais um apoio, um suporte para você mesmo andar com suas pernas, você mesmo tomar suas decisões, e você mesmo bloquear aquelas pessoas que estão te tratando mal, te humilhando. Você vai ter que colocar elas no lugar delas, entendeu? Então, assim, algumas pessoas podem assistir essa live e dizer assim, não me acrescentou em nada, não estou passando por nada disso, minha vida está maravilhosa, eu estou bem casada, estou com um trabalho maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, eu estou numa fase boa, amém, que seja assim. Mas todos nós precisamos ajudar alguém. Nós temos, quem tem filho, nós temos filhos para nós. A gente não pode agir no livre-arbítrio das pessoas. O que a gente pode fazer é ensinar o caminho. Então, nós temos filhos. Imagine se a gente tivesse essa bagagem toda de conhecimento antes de ter filhos. Quantas coisas a gente poderia ter evitado, né? Se a gente também puder evoluir, ainda estando aqui, é muito melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa imersão, aproveitado bastante. Um beijo e até mais. Bem, queridos, eu estou aqui agora. Eu vou encerrar aqui a gravação para passar a parte 2. Daqui a pouco a gente volta a se ver novamente.